Hoje a pregação é 100 palavras. Isto é, não é 100 do número 99 e depois o 100. É 100 palavras. Quando a nossa vida não tem mais palavras, quando não temos mais resposta, quando não temos mais caminho, quando não temos mais solução, quando não temos mais argumentos, quando não há nada mais do que ficar em silêncio. Alguém já passou por isso? Há momentos que realmente nos é difícil ter palavras. Eu não sei quantos de nós já viveu a experiência de não saber o que dizer a alguém, ou até nem saber o que dizer a Deus. A Deus. Nos ajoelhamos e não temos palavras. Nos prostramos diante de Deus e não temos palavras. Nós pregadores da palavra, também passamos por isso. E muitas vezes até, que palavra eu vou dar ao teu povo? Porque há uma preocupação no homem de Deus. É que a palavra que vamos dar venha direcionada por Deus. Vocês entendem? Porque pregações bonitas e bem elaboradas não faltam. Mas a pregação que vem ao encontro da nossa necessidade, a palavra profética, a palavra que traz, a palavra rema, a palavra que gera vida e vida com abundância, ela precisa de ser ministrada debaixo da orientação de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. E porque a palavra é o poder maior que existe no universo. Se nós abrirmos Gênesis, logo no capítulo 1, nós vemos que tudo foi feito pelo poder da palavra. E disse Deus, haja, e houve. A palavra libertada da parte de Deus gera vida. A palavra libertada que vem de Deus gera aquilo que ela própria comenta, fala, declara. E nós temos que entender o poder da nossa palavra. E há momentos na nossa vida, como diz o cântico, que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz, esse sim, pode fazer alguma coisa por nós. Mas há momentos na vida que as palavras não resolvem. Irmãos, eu não estou muito preocupado se hoje vou dar uma meditação muito organizada ou não. O jovem estava-me a pedir os versículos. Olha, toma lá, mas isto está muito desarrumado. A meditação de hoje. Mas uma coisa eu sei, que há momentos que nós não temos palavras para dizer a um amigo, para dizer a uma esposa, para dizer diante de Deus. E esse momento que estamos sem palavras, quando nós pronunciamos palavras, do modo geral estragamos. Do modo geral damos cabo. Houve uma mulher, Ana, mulher de Elcana, que gerou Samuel, quem se lembra do profeta Samuel. Ela um dia estava tão amargurada em seu coração que ela, quando estava na casa de Deus, no lugar onde o próprio profeta Eli chegou ao pé dela, porque ficou perturbado porque ela balbuciava palavras sem som. Porquê? Porque ela estava tão mal diante de Deus, estava tão perturbada na sua vida, a sua vida estava tão infeliz. Embora ela tivesse tudo para ser feliz, mas faltava-lhe algo que gerava no coração dela uma enorme felicidade, que era ter um filho. E isto nos mostra, este episódio, lá em 1 Samuel capítulo 1, e pode ver os seguintes, nos mostra que muitas vezes não é o dinheiro, não é a posição social, porque ela era uma mulher abastada financeiramente, ela tinha um marido que cuidava muito bem dela, ela tinha alguém que a amava profundamente. Sabe que ser amado nos leva a ser felizes. Sentir-se amado é muito importante. E hoje a geração que estamos a viver é uma geração fast food na relação do amor. É sexo, não é amor. É uma união de interesses e não uma reunião de amor. Uma união de amor. E nós estamos a ver uma geração complicada porque o amor é um amor fantasiado, é um amor temporário, é um amor que não nasce para ser para sempre.
já nasce até dar. Eu estava a ver alguém que estava muito bem na vida e dizia, neste momento estou muito feliz e vou mantendo-me assim. Enquanto estiver feliz, vou ficar como estou. Ou seja, no momento em que houver uma adversidade que gere perda de felicidade, aquela pessoa não vai lutar, não vai remar contra a maré. E esta Ana, ela realmente diante de Deus, ainda que falando em seu coração, ela pôde fazer uma oração interior sem palavras, sem falar. Sabemos o que ela queria dizer, porque está escrito. Mas a Bíblia diz que ela mexeu os lábios, mas não saía qualquer som da sua boca, porque ela estava profundamente angustiada. Asaf, no Salmo 73, também um dia disse que se ele falasse aquilo que sentia no seu coração, destruía a geração da igreja, dos justos, daqueles que o ouviam, porque ele pensou muito mal de Deus, ele teve pensamentos horríveis sobre Deus, sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus, e teve inveja dos ímpios e dos pecadores. E ele estava sem palavras. E ele disse, se eu abrisse a minha boca, eu tinha ofendido a geração dos justos. Leia o Salmo 73, talvez é dos salmos mais incríveis que temos na Bíblia, que mais revela, muitas vezes, algum momento da tua vida. O Salmo 139, no versículo de número 3, ele diz uma coisa incrível sobre aquilo que é o momento na nossa vida que não temos palavras. E muitas vezes nós, ao caminharmos, 3 e 4, por favor, ao caminharmos a nossa vida, nós temos momentos que estamos sem palavras. E é incrível quando nós podemos olhar para Deus e dizer, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso dizer? Vocês estão cá ainda? Vamos ler o Salmo 139 como versículo base da nossa meditação, que diz, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. É incrível. Deus mostra aqui que Deus conhece o nosso pensamento, como diz ainda o versículo. Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece, ainda que não haja palavras na minha boca, tudo conheces. Então, há momentos da nossa vida que eu não sei quantos de nós, eu já passei alguns, não foi uma vez nem duas, já foi algumas, em que eu dobrava os meus joelhos e não dizia nada e só chorava. Já alguém viveu essa experiência? Em que nós não temos palavras. Quando é assuntos relacionados com o nosso pecado, nós não conseguimos justificar o nosso pecado. O nosso pecado não tem justificação. Se tu pecaste contra Deus, tu vives errado. Oh, irmãos, vamos ouvir em nome de Jesus. Se nós estamos parados, irmãos, se nós estamos em pecado diante de Deus, não temos qualquer argumento para chegar diante de Deus. Quando nós ofendemos alguém na nossa vida, no nosso lado, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso amigo, o nosso irmão, quando nós ofendemos, não há palavras para justificar aquilo que nós fizemos de errado. Só há um caminho, é chegar lá e pedir desculpa, pedir perdão, etc. E nós, muitas vezes, nós olhamos e pensamos que o salmista, aqui no Salmo 139, nós pensamos que isto é uma poesia. Isto não é só uma poesia. Isto é a experiência de vida do salmista. Nós, de modo geral, somos aquilo que falamos. E somos aquilo que comemos, dizem alguns nutricionistas. Mas nós possamos, nesta manhã, compreender que há momentos que não temos palavras. E a Bíblia é tão interessante que diz-nos para sermos tardios para falar, como diz lá Tiago 1,19, prontos para ouvir, tardios para falar. E, de facto, eu queria dizer-vos nesta manhã que quem muito fala, muito erra. Quem muito abre a boca, quem muito quer parecer, tem uma tendência de ficar cada vez pior. Porque o homem precisa de entender a sua limitação. O Salmo 32 diz, o salmista dizia uma coisa que parece contrária àquilo que eu estou a falar, mas que tinha a ver com a expressão de falar o que é certo.
Ele diz que quando se calou, os seus ossos ficaram doentes. Porque há um caminho para nós falarmos, que é o caminho de mostrar quem é Deus. É o caminho de mostrar o que Deus é, o que Deus representa em nossa vida. E o mais incrível é que nós falamos mais de nós do que de Deus. E o salmista houve um momento da sua história que parou de falar de Deus. Jeremias aconteceu-lhe o mesmo, parou de falar de Deus, parou de falar do amor de Deus, parou de realçar Deus. E quando nós, irmãos, paramos de falar o que é certo, começamos a falar o que é errado. Não é em vão que Jesus disse: ide e anunciai a minha palavra. Porquê? Porque nós precisamos de entender uma coisa na nossa vida. Nada do que somos ou fazemos é totalmente mérito nosso. Tem um cunho nosso, porque quando nos esforçamos e temos bom ânimo, Deus nos ajuda. Amém? Mas nada do que nós fazemos, somos, podemos declarar que é mérito nosso. Por isso que eu costumo dizer, e a Bíblia é tão clara sobre isso, em tudo, diga comigo, em tudo dai graças. Vamos captar o seguinte. Eu não sei quantos de nós, e porque é que eu hoje tive bastante tempo da minha noite a meditar nisto, porque é que Deus quer que eu fale isto? Às vezes não entendo. Será comigo? Será contigo? Será com todos nós? Porque estamos a viver uma geração e estamos a viver um momento muito complicado. Nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia, sabemos que este é o primeiro momento de muitos que antevém um grande e glorioso dia. O mundo está a caminhar para aquilo que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, declara. E estamos a ficar sem palavras. Olha o que diz, saiu agora, através de uma notícia que rola aí no Facebook, nas redes sociais, que a China, não é, vai obrigar as comunidades com fé a corrigir as suas Bíblias com base nos princípios da própria China. E que vão prestar contas. E toda a igreja, toda a fé, tudo o que for levantado tem que ter autorização do governo chinês. Se aquilo já é fechado, vai aumentar o fecho. E eles não disseram diretamente que a Bíblia e o Corão vai ser corrigido com base no princípio socialista chinês, como também eles não disseram isso, mas deram a entender que os livros históricos iriam ser analisados para serem corrigidos. Onde é que nós vamos parar? Eu creio, irmãos, que nós estamos a caminhar para aquele caminho que a Bíblia diz que vai haver enorme perseguição também. Parece que a perseguição acabou, mas ela parece estar a chegar. Não tenham dúvida que o Covid-19 ele é um início de um processo de confinamento, de justificação, em que as pessoas já fecharam as igrejas por algum tempo e não sabemos o que vai acontecer daqui para a frente, porque abrimos uma porta que o mundo aceitou muito bem. O mundo aceitou bem o Covid. Não há manifestações contra. Ninguém parece muito revoltado com o facto de ter que ficar em casa. O mundo está a aceitar muito bem estas restrições, estas incapacidades de podermos nos locomover de um lado para o outro, de termos uma liberdade total, de podermos... Irmãos, estamos a viver uma época em que um abraço está a ser proibido. Você está cá? Um beijo, um aperto de mão, o estarmos juntos, o partilharmos juntos, está a ser anulado. E é um princípio bíblico, a igreja estar unida. A Bíblia diz que a multidão honra o rei. E eles atacaram no futebol. Proibiram o futebol de quase haver... Agora estão a voltar a deixar entrar 10% da capacidade dos estádios, noutros lugares 20%, noutros países ainda mantêm fechado. Mas vejam, o mundo está a aceitar. E nós estamos a viver uma época em que a gente não tem palavras, em que as pessoas escutam com muita atenção, em que nós falamos de Jesus e as pessoas rejeitam as nossas palavras.
As pessoas hoje acham que já sabem tudo. As pessoas hoje acham que ninguém lhes ensina mais nada. As pessoas sabem tanto que não vivem o que sabem. As pessoas já sabem tanto sobre Deus, sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre o que não fazer e o que fazer, que simplesmente mandam para o lixo todo o conhecimento. Com um agravante, querem viver aqueles pontos bíblicos que lhe apetece. Olha, quem tem razão é o carnal. Quem é que sabe quem é o carnal? Quem tem razão é ele. Os crentes são uma grande confusão, porque eles pregam aquilo que não vivem. E cada um faz uma religião à sua maneira. Dentro da mesma comunidade encontra-se 10 formas de ver. Não há união, diz ele. Não há união de pensamento nos chamados cristãos. Porquê? Ele é ateu, ele goza com os cristãos e com toda a forma de fé, mas há uma coisa que ele tem razão. Os cristãos não vivem o que sabem. Pregam uma coisa que não vivem, os pastores a mesma história, eles não se entendem. É o que ele diz. É um ateu a falar. Sabe que às vezes Deus tem que levantar burros para falar a nós o que precisamos de ouvir. Às vezes tem que levantar burros. Eu, por acaso, já me preparei para lhe escrever 2 ou 3 coisas. Porque ele fala que não vale a pena falar com quem tem fé. Eu também acho que não vale a pena falar com quem não tem fé. É o mesmo direito. Porque ele desclassifica o nosso pensamento porque somos demasiado defensores e ele tem o direito a defender as asneiras dele e eu não tenho direito a defender a minha fé. Então há aqui uma desigualdade. E eu um dia destes vou-lhe escrever. Mas há um problema. É que quando Deus diz ser tardios para falar através do apóstolo Tiago, é porque nós muitas vezes falamos demais. Há bocado eu perguntei à minha esposa uma coisa. E ela respondeu-me aquilo, mas acrescentou mais 50 coisas. E eu disse, mulher, só te perguntei uma coisa. Era só. Foi, olha, é simples, foi uma coisa simples. E ela, stop, só perguntei aquilo. Mas isso é de mulher. Às vezes queremos, e para aquele crente muito fervoroso, que devia de falar menos e viver mais, que quando estão no meio de outras pessoas, querem falar tanto e querem mostrar tanto, que perdem-se logo no essencial. E nós como igreja, nós como cristãos, precisamos de falar um bocadinho menos, para ouvir um bocadinho mais. Prontos para ouvir e tardios para falar. Houve uma mulher na Bíblia, eu nem sequer vou ler os textos, mas lá em Mateus 9:20, Lucas 8:45 tem o segundo ponto da mesma versão que eu quero. Esta mulher tinha gasto toda a sua fortuna para curar o seu corpo. Esta mulher já não tinha nada, mas também já não tinha palavras. A Bíblia diz que ela assentou no seu coração ir ter com Jesus e tocar na orla do seu vestido. Ela não comentou com ninguém, ela não falou com ninguém, ela não disse a ninguém o que ia fazer. E ela pôs em risco a sua própria vida. Porque ela já estava mal com a sua vida, porque a sua saúde não lhe iria permitir viver muito tempo. Mas o facto de ela estar tão mal, ela pôde tomar uma atitude de risco. E o seu risco era ser morta à pedrada. Ela sem palavras, mas eu quero vos dizer que as nossas palavras valem menos que as nossas ações.
eu vou repetir, as nossas palavras valem menos que as nossas ações. As tuas ações têm mais poder que as tuas palavras. E esta mulher, ela não teve palavras, mas teve ação. E eu creio, irmãos, que estamos a viver uma época de que todos falamos muito. As redes sociais estão a fabricar gente com necessidade de ser reconhecida. As pessoas hoje escrevem no Facebook, fazem vídeos no YouTube, uns por razões das mais diversas, não estamos aqui a julgar as ações, mas elas, a grande maioria, quer reconhecimento, quer ser ouvida, porque há uma coisa que a democracia gerou, é papagaios que nada dizem e que o que dizem nada vale. Porque nós temos o direito à expressão, o direito à liberdade de expressão, o direito ao voto, o direito a tudo e mais alguma coisa, mas não temos direito nenhum. Falamos muito, mas não somos ouvidos. E por isso que nós muitas vezes não entendemos o poder da nossa ação, o poder do nosso olhar, o poder daquilo que nós somos, em vez do poder daquilo que nós falamos. Há muitos anos, eu e a minha esposa tínhamos uma loja, foi a minha foi a segunda loja, mas casado foi a primeira loja que eu tive do meu comércio, quando tinha 18 anos. Foi na Estação dos Caminhos de Ferro de Caldas da Rainha. Havia lá uma lojinha e eu abri o meu primeiro negócio, com 18 anos. A minha primeira loja. A segunda foi com a minha esposa, já casado, adquirimos um espaço e tínhamos uma senhora ao lado que vendia eletrodomésticos. E ela ficava impressionada ao fim de pouco tempo, e eu e a minha esposa sempre fomos como somos. Ela fala o que pensa, eu falo o que penso, a gente não se zanga. Quando nos zangamos, costumamos partir a louça toda lá em casa, depois temos que comprar a louça nova. Mas ainda lá tenho louça com quase 30 e tal anos. Portanto, é porque ainda não a partimos muita. E o que é engraçado é que ela parou e disse assim, um dia perguntou à minha mulher, olha lá, vocês parecem que não têm problemas. Vocês não têm problemas? Porque ela via em nós algo. E olha que eu levei muita gente a Jesus nas Caldas da Rainha, quando era um jovem, mas não passava a vida a falar de Jesus, como ainda hoje não o faço. Acho que tudo tem o seu tempo, não é? Não é porque tu estás a massacrar sempre a mesma pessoa todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, que vais ganhá-la para Jesus. Se cá vais é afastá-la. Porque vale mais uma palavra na hora certa do que muitas palavras na hora imprópria. Por isso que a Bíblia diz que as palavras na hora certa são como... Quem é que sabe? São como salvas de... Como é que é? Salvas de prata, não é? Diz lá Provérbios. E é engraçado, irmãos, que a nossa vida, nós devíamos parar um bocadinho mais para ver o que sai da nossa boca. Por isso que em Provérbios, não é? Diz assim... queria ver onde é que eu apontei isso. Em Provérbios diz, em Eclesiastes 5:2 diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, para que sejam poucas as tuas palavras. Incrível! O próprio... Eclesiastes está a dizer que realmente sejam poucas as nossas palavras e não te precipites a abrir a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus. E eu queria vos dizer uma coisa. Tudo o que nós falamos é diante de Deus. Tudo. Diga comigo, tudo o que eu falo está diante de Deus. Nós devíamos, muitas vezes nós, irmãos, falamos coisas, dizemos coisas, abrimos a boca para dizer coisas que nos esquecemos que Deus está lá a ouvir. A Bíblia diz que o que foi falado em oculto será revelado publicamente no céu.
Não vale a pena manipular palavras. Olha, o salmista Davi, ele estava tão preocupado que ele diz que todos os dias, verso 5 do Salmo 56, todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. O salmista Davi estava tão aflito que torciam as suas palavras. Porquê, meus amados? Eu pessoalmente, que sou muito falador, sou tipo mulher, preciso de ouvir esta pregação. Sou falador, não sei quem é falador como eu. Homens faladores, há aqui. Eu conheço um pelo menos, ali o Pacheco. Mais, quem é que há mais além de mim, o Pacheco? Danilo também? Ups! Mais ninguém fala, não há aqui mais homens faladores. Há o Júnior também. O Jacó é falador, não me parece. Se calhar é, mas não é, pois não. Não, também. Nunca esqueças, irmão, que as tuas palavras vão ser torcidas. Aconteceu com Jesus. Aconteceu com o salmista. Vai acontecer contigo. Às vezes a gente questiona, eu disse isso? Nunca aconteceu consigo? Eu disse isso? Se calhar até não disseste. Ou até disseste sem pensar. É? Se você pegar numa meditação, você vai ver às vezes frases inconclusivas. Muitas vezes a explicarmos alguma coisa, ficou ou porque fomos interrompidos, ou porque alguma coisa aconteceu, ou um pássaro passou e a gente não concluiu um pensamento e fica uma questão mal explicada. Temos que entender que nós, como igreja, como cristãos, devíamos falar menos e agir mais. Sei que é uma pregação meio chata, não é? Mas talvez seja educativa, seja bem pedagógica para muitos de nós que não mede as palavras que diz e não percebe as consequências das suas palavras. Em vão, muitas vezes, abrimos a nossa boca, porque abrimos a nossa boca sem conhecer aquilo que é a verdade sobre o que estamos a dizer. Jó reconheceu isso. Sabe que se nós analisarmos a vida de cada homem de Deus, nós vamos ver que todos passaram por momentos muito complicados. Ele diz, olha, logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Sem ciência, o que é sem ciência? Sem conhecimento. Outras traduções poderão dizer outras palavras. Porque a palavra ciência tem a ver com o conhecimento. Não é? Ciência, eu estudei ciência das religiões na universidade. Significa estudar as origens, estudar o conhecimento, a base em que foram fundadas as religiões. Costuma-se dizer que a ciência tem a ver com o conhecimento e muitas vezes nós temos muito conhecimento. Conhecimento tem a ver com sabedoria. Não é? Quando eu conheço, não é? A sabedoria, ela faz com que... Ou melhor, peço desculpa. A ciência tem a ver com a inteligência. Uma pessoa inteligente consegue entender a ciência. Entende? Eu estava a trocar os sentidos. Quando eu tenho inteligência na minha cabeça, sou uma pessoa inteligente, uma pessoa inteligente significa que ela vai conseguir decifrar, entender melhor, conseguir fazer um melhor entendimento sobre seja que matéria for. É uma pessoa inteligente. Aprende ciência sobre isto, porque a ciência ocupa-se nas várias áreas, mas a sabedoria, ela aplica a inteligência. Eu posso não ser muito inteligente, mas posso ser uma pessoa sábia. E o maior problema, muitas vezes, no cristianismo, é que o cristianismo tem muito conhecimento, os cristãos têm muito conhecimento sobre Deus e a sua palavra, mas têm pouca inteligência para viver, aplicar, explicar e até ser exemplo para a geração que o rodeia. A nossa inteligência,
O nosso conhecimento, a ciência que há dentro de nós sobre determinadas matérias, ela, quando não é aplicada com inteligência, com sabedoria, desculpe, aí gera-se um abismo. Por isso que a Bíblia diz que o profeta, ele pode ser um bom profeta, mas ele tem que ter cuidado como profeta. Porque se o profeta não tem sabedoria, vai estragar. Deus revela-me, escute com muita atenção, Deus ia-me revelar sobre um de vocês algo muito grave. E eu, como profeta, Deus revelou-me. E eu, com a falta de sabedoria, eu vou destruir aquela pessoa, em vez de a salvar. Por isso que um profeta sozinho numa igreja destrói a igreja. Precisa de pastor. Não é em vão que a Bíblia diz dos 5 ministérios. Profeta, pastor, doutor, evangelista. Porquê? Porque o profeta sozinho não edifica uma igreja, destrói-a. Porque ele é bruto, ele é agressivo, ele é como um furacão. Mas um pastor é mais macio. Um pastor, ele consegue ouvir o profeta e trazer sabedoria da palavra do profeta à igreja. O evangelista numa igreja sozinho também não consegue fazer muito. Consegue ganhar muitas vidas, mas conforme elas entram, elas saem. Porque falta palavra. E o doutor das Escrituras, falta-lhe fervor. Ele é um teólogo, ele é um sábio. Ele é uma pessoa que explica a palavra como ninguém. Mas a igreja precisa de profeta. A igreja precisa da veia do evangelista. E a igreja também precisa do amor do pastor. E falta o apóstolo, que é aquele que, de modo geral, funda igrejas. Amém? Que é aquilo que se vê e que cuida também dos pastores e que tem uma palavra com alguma organização sobre a igreja, como vemos no apóstolo Paulo. É por isso que eu acho que há momentos na vida que não temos palavras. Estamos sem palavras. Porque nos falta argumentos para defender. Porque é que nós, de modo geral, estamos num beco sem saída? Muitas vezes por causa dos nossos erros, outras vezes por causa dos erros dos outros, outras vezes por coisas que nos são desconhecidas. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Se nós soubermos ir ao Senhor, Ele vai nos ajudar. Por isso, não sei qual é o momento que tu que estás na internet, qual é o teu momento. Eu quero te dizer que Jesus tem a resposta. Tal como a mulher do fluxo de sangue, sem palavras, chegou a Jesus. Tal como aquele homem que há 38 anos jazia enfermo e ninguém o ajudava para ir para o tanque de Siloé para ser curado. Ele já não pedia mais nada a ninguém. Ele disse isso. Ele disse, eu peço a alguém que me ajude, mas quando chego já o outro entrou. Porquê? Porque estávamos numa sociedade naquele tempo de egoístas que só pensam neles próprios. Ninguém ajudava aquele homem que há 38 anos estava enfermo. E Jesus sabia de alguém que já não pedia mais nada a ninguém, mas que chegou lá e disse, queres ficar são? E ele disse, eu quero, mas não tenho ninguém que me ajude. E Jesus não precisou de levar o tanque. Só precisou de libertar uma palavra. Pega na tua cama e vai. Diz que a seguir encontrou mais tarde, porque ele foi praticamente excomungado, porque caminhava com uma cama num dia de sábado. Os legalistas. E acontece que Jesus disse-lhe, não voltes a pecar. Não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior. Porque parece que aquele pecado, parece que aquela doença tinha a ver com alguma coisa que no passado ele fez. Irmãos, se eu posso nesta manhã pedir-vos algo,
passemos a medir melhor as nossas palavras. Passemos a olhar uns para os outros e a cuidar mais com o que dizemos uns aos outros. Passarmos a ter cuidado com o que escrevemos na internet. A Bíblia fala que nós somos muito bons a falar, muito bons a dizer disparates, muito bons a falar coisas erradas. Em Provérbios diz, no capítulo 6, versículo 1, Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca, faz, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai e humilha-te e importuna o teu companheiro. Ele está aqui a falar de duas coisas. É enredado pelas palavras, por causa das suas palavras virou afiador. É isso que está a dizer. E se tu o fizeste, cuidado. Vai lá e humilha-te para ver se a coisa corre bem. Nós nos enredamos com as nossas palavras. Eu costumo dizer que as palavras são sementes. E a Bíblia diz em Provérbios que as palavras, da boca sai vida e sai morte. E cada um come do fruto das suas próprias palavras. Cuidado com o que abres a tua boca na casa com os teus filhos. O que tu dizes aos teus filhos que eles ouvem. O que tu falas sobre, seja o que for, que estás criando separação entre eles e aquilo que tu crias de palavras. Aquilo que tu falas. Tu continuas, se continuas falando, por exemplo, olha um exemplo. Pessoas que falam muito mal dos pastores dentro das suas casas, mas são crentes, pregam, cantam, levantam, dão dízimos ao Senhor, mas falam mal dos pastores. Tu vais criar uma aversão nos teus filhos aos pastores. Tu vais gerar nos teus filhos separação. Alguns, assim que tiverem independência, não vêm mais à igreja. Quando tu não tens misericórdia pelo filho do pastor, mas não te esqueças que vai acontecer o mesmo ao teu. Alguém não vai ter misericórdia dos teus filhos. Quando tu não tens misericórdia a falar de alguém que te ofende, que te magoa e que te faz mal, quando Deus diz para nós abençoarmos nossos inimigos, mas as tuas palavras amaldiçoam quem te faz mal ou quem tu interpretas que está a fazer mal, tu estás a destruir-te não só a ti, mas a tua própria casa. A Bíblia fala, meus amados, que aquilo que o homem semear, colherá. E a gente costuma dizer que quem semeia ventos, colhe tempestades. E eu quero-vos dizer era melhor não termos palavras. Paulo disse uma vez, sofre o dano. Davi uma vez disse, paguei o que não roubei. Sofre o dano, paga o que não roubas. Mas protege a tua casa, o coração dos teus filhos, o coração daqueles que são novos na comunidade da igreja. Não fales o que pensas, porque o que pensas pode estar errado. Sejam poucas as tuas palavras. Não te enredas nelas. Há momentos que vivemos sem palavras. E nesses momentos, quando abrimos a boca, só dizemos disparates. Ou entra a mosca e sai a asneira. Certo? Por isso que nós, amados, temos que entender. Se te enredaste, como diz o Provérbios aqui, através do Salomão, e este era um dos homens, diz a Bíblia, mais sábio do mundo, mas não foi o mais... Ele foi um grande sábio, um grande inteligente, mas cometeu muitos erros também. Porque sabedoria, ou melhor, inteligência, não é tudo. Inteligência e sabedoria quase se confunde. Mas que nós possamos ter cuidado com as nossas palavras. Provérbios 26, 22 diz, as palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. É interessante, não é?
Eu vou repetir que você não percebeu. Aqui esta tradução diz: as palavras do intrigante são como doces pecados, elas descem ao mais íntimo do ventre. Vou-lhe explicar o que é que isto está a dizer. Está a dizer que a maledicência sabe bem. É gostosa. É com caramba. Falar mal é uma coisa que nos sabe bem. É mentira o que eu estou a dizer. Irmãos, vamos ser sinceros. É mentira. Tu que estás aí na net, falar mal dos outros não sabe bem. Primeiro, estás a julgá-lo logo. Segundo, estás a achar superior a ele. Terceiro, achas que tu és intocável e o outro não. Olha, irmãos, e deixe-me dizer-lhe, digo-lhe isto publicamente, sem medo. Podem-me prender. Ainda hoje não acredito que, como é que era o que foi acusado de pedofilia, que o Carlos Cruz seja culpado. Mas a maledicência, a maldade do homem foi capaz de destruir a vida deste homem. Imagine, se é verdade, mereceu. Mas se for mentira. A maledicência, irmão, o falar mal de A ou de B, é veneno. É morte. A Bíblia diz que há 6 coisas que Deus aborrece lá em Provérbios. Quem é que se lembra? A 7ª ele abomina, o que espalha contendas entre irmãos. Irmãos, isto são as lições mais simples da igreja, mas deviam ser as lições mais especiais na igreja. Porque por causa disso, irmãos, muita gente não está aqui. Por causa de falarmos mal uns dos outros, por causa de vivermos com tantas palavras, temos tantas palavras para falar, temos tanto para dizer dos outros, temos tanto para falar mal de toda a gente. Nada nos agrada, ninguém nos sabe bem. Por causa disso, quantas pessoas estão fora da comunidade? Quantos filhos de pastores estão no inferno? Há dias chorei a ler um depoimento de um pastor que se suicidou há poucos dias. Ele escreveu no Facebook as últimas palavras. Que coitado. Olha que coisa. Como é que um pastor que ama Deus, supostamente, que sabe que o suicídio é inferno, certo? Está escrito na Bíblia. Se suicida. E antes de suicidar, ele escreve: cuidem dos vossos pastores. São homens. Não são super deuses. São homens. Cuidado como tratam dos vossos pastores. Porque hoje estamos numa geração que toda a gente quer ser pastora. E o mais maravilhoso é que Deus autoriza-te a ser. Porque em Cristo somos todos sacerdotes. Mais incrível é que todos temos a capacidade e o privilégio de ministrar salvação aos nossos amigos, ministrar a palavra de Deus a quem nos rodeia. E devíamos, como cristãos, ser amigos uns dos outros, trazer multidões à presença do Senhor, e as pessoas, ao chegar à casa de Deus, elas encontrarem homens e mulheres maravilhados uns com os outros, sermos família. Mas não. Todos queremos ser maiores. Todos queremos brilhar mais. Todos queremos ser mais santos que o outro. Todos nos comparamos. Oh, irmão, quando tu comparas o teu pastor, também compara-te a ti com as ovelhas desse pastor. Em vez de só comparares o pastor, compara-te a ti e a ovelha que ele lá tem, que cuida dele, que trata das coisas dele, que o honra, que o serve com amor. Amém? Amém? Agora, que palavras é que nós temos? Eu acho que a gente não tem palavras para falar. Precisamos ter palavras para chegar diante de Deus e dizer-lhe: Pai, não tenho palavras. Só tenho uma coisa: perdoa-me, ajuda-me, socorre-me, tem misericórdia. Nos esquecemos que a maledicência, ela sabe tão bem. Quando nós achamos que o Salmo 1 é para os outros, olhe para a sua mesa
e veja se não há escarnecimento dentro da sua casa. Olha o Salmo 1, põe lá Salmo 1, verso 1, se faz favor. Vamos ver se na nossa mesa, quando estamos uns com os outros, quando estamos a partilhar a comida, que devia ser um momento tão especial na vida do irmão, na vida do crente, entre irmãos, partilhar a casa. Coisa linda, é ou não é? Que conversas estão lá? Ó jovem, Salmo 1, por favor. Verso 1, não sei quem é que está aí a mexer. Eu também abro, eu sei abrir a Bíblia. Posso abrir. É que os irmãos que estão online não se apercebem das nossas dificuldades técnicas. Amém. Obrigado. És tu que estás a... Obrigado. Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios. Não, mas é isto que alguns fazem. É isto que alguns fazem. Andam no conselho das novelas, andam no conselho de toda a porcaria. Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios e que se detém, diga comigo, que se detém no caminho dos pecadores. Mas é isto que alguns fazem. E assenta-se na roda dos escarnecedores. Ó irmão, pense nestes 3 pontos, faz favor. E veja lá se não é isto que vocês andam a viver. Se não é isto que eu posso estar a viver também. Se não é isto que a maioria das pessoas hoje praticam nas redes sociais. Escarnecer, andar no conselho do mundo, viver a deter-se no caminho dos pecadores e andar na roda dos escarnecedores. Veja lá, pense, pare para meditar, não pense que isto é para o vizinho, é para si, é para mim também. Pense. Amados, nós precisamos de entender que a nossa palavra tem poder. Por isso que temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Eu posso-vos dizer que ontem à noite eu estava assim, Deus, o que é que eu vou dar ao teu povo? Estou tão cansado. Vou dar o quê? Acho que muitos não ouvem. Não vivem, não praticam. Sério. E fiquei, olha, não tenho palavra, vou dizer sem palavras. E não consegui dormir esta noite. Por isso estou assim um bocadinho murcho. Quase não consegui dormir. Porquê? Porque tal como o artista gosta que a sua obra seja apreciada, um pregador gosta que a sua palavra seja vivida. Tal como alguém que faz uma obra, constrói uma casa ou constrói um império e gosta de deixar para alguém todo o seu império. Um pregador gosta de ver a ação da palavra pregada. Quando o pregador prega e a palavra vai para o lixo, há uma tristeza no pregador. Eu não sei o que é que Deus tem que fazer para a gente entender o caminho da nossa vitória. Eu não sei, vocês não pensem que Deus vai mandar um anjo para vos ensinar o que vocês já sabem. Não pensem que Deus vai fazer uma coisa extraordinária se vocês não tiverem um coração e ação extraordinária. Deus só elogia quem dá tudo o que tem. Deus só honra quem tem a fé do centurião, como em Mateus 8:8 disse, respondendo ele disse a Jesus: não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Mas nós hoje achamos que Deus é nosso criado.
Achamos que Deus tem que nos servir a nosso belo prazer. Achamos que o seu caminho é um caminho à nossa maneira. Jesus na terra, ele teve que dizer: Pai, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Houve um momento tão duro na sua vida que eu acho que ele já não tinha palavras. O seu suor, as suas lágrimas se transformaram em gotas de sangue. A transpiração de Jesus era tanta. Ele ainda disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Os discípulos não conseguiram orar com ele. Os discípulos não conseguiram estar com ele. Adormeceram como eu adormeço. O Senhor Jesus disse em João 17:17, Ele orava por nós, orava por ti, orava por mim. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra dele que conta. Não é o que tu achas, não é o que tu queres achar. É a palavra dele. Eu creio que Deus quer encontrar na terra alguém, algum grupo que esteja pronto a viver esta verdade. E que, à semelhança da fé do centurião, à semelhança da fé de Ana, que era uma fé incerta. Ouça o que eu lhe vou dizer. Isto é quase uma heresia. Ana se prostrou diante de Deus. Estava orando, angustiada, sem certeza alguma. Mas ela pediu a Deus um milagre. Mas esse milagre não seria para ela, seria para oferecer a Deus. É impossível Deus não nos honrar quando o nosso sucesso for para Ele. É impossível Deus não nos honrar quando a nossa riqueza é para o honrar. É impossível. É impossível. Tudo o que eu faço, tudo o que eu sou e até os meus defeitos, eu não me limitar a mim próprio e dizer: Deus, eu errei, eu falhei, mas tu sabes que não foi por mal. Jesus viveu como homem para entender o homem. E isso não significa o homem viver à sua vontade. Porque Jesus deu-nos o exemplo para o seguir. Se eu vos fiz, fazei vós também. Meus queridos, o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não há outro caminho. A minha meditação começou por ser o tema sem palavras. Porque eu não estava mesmo com palavras. Mas eu creio que alguns versos que eu pude falar e alguma coisa que pode sair da minha boca pode fazer sentido em cada um de nós. E podemos mudar o nosso coração. Há uma coisa que eu tenho que entender. O conhecimento vem porque eu ouço, mas a obediência vem porque eu quero. Eu só obedeço se eu quiser. Eu acho que a igreja tem que afunilar o caminho.
Porque o caminho da Bíblia é bem estreito. E a igreja não pode abrir a porta. Irmãos, o átrio do tabernáculo ou do templo era para todos. Mas o Santo dos Santos era só para alguns. O lugar santo era só para alguns. Mas Deus abriu o caminho do véu para os nossos dias, para que tu e eu possamos chegar ao mesmo lugar todos. Não é só o sumo sacerdote, não é só a tribo de Levi, somos todos no caminho do lugar santo dos santos. Por isso que Hebreus diz: tende ousadia para entrar no lugar santo. Ousadia, porque é preciso coragem. Porque quando se entrava no lugar santo uma vez ao ano, se o homem de Deus, o sumo sacerdote, não tivesse totalmente purificado, morria lá. Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Talvez precises há bocado tivemos de joelho às 9 da manhã. Fizemos um ato profético neste lugar. Pena que não tivessem mais irmãos, mais cooperadores, porque a porta está aberta para todos. É tão bom estar na casa do Pai. Por isso que o salmista, ele declarava: bem-aventurados os que estão plantados na casa do Senhor. Fecha os teus olhos, meu amado. E diante do Pai, lembra-te, tu estás diante do trono. E as tuas palavras, a tua oração, estão a ser pronunciadas diante de Deus. Não te esqueças o que lemos há pouco. Oh Pai, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome do Teu Filho, toma-nos em Tuas mãos, Espírito Santo. Perdoa-nos por falarmos tão à vontade de tantas coisas erradas, por conseguirmos ofender a congregação dos justos, por podermos ofender o Teu irmão, o nosso irmão, o Teu filho, por falarmos tão mal de A e de B. Pai, a Tua Bíblia diz que o homem que domina a sua boca é perfeito. E eu quero ser perfeito. Por isso oramos nesta manhã para a ciência da Tua palavra estar em nosso coração, mas a sabedoria dos nossos atos poderem ser efetivas todos os dias. Ajuda-nos, Pai. Perdoa-nos por tantas vezes pecarmos contra Ti. Eu oro por todos aqueles que irão ver esta meditação, irão ouvir esta meditação, para que o Teu Espírito possa tocar as suas vidas, tocar os seus corações. Pai, em nome do Teu Filho, toma cada um de nós em Tuas mãos. Perdoa-nos, ajuda-nos a ter o exemplo do centurião, o exemplo da mulher do fluxo de sangue, o exemplo de tantos homens e mulheres que chegaram à Tua presença e clamaram por misericórdia e puderam alcançar. Pai, nesta manhã, toma-nos em Tuas mãos e nos ajuda a não só parecer cristãos, mas a ser de verdade. Em nome de Jesus. Amém.